Você sabe qual a importância de classificar os seres vivos em níveis de organização? Existem mais de 8 milhões de espécies de seres e organismos vivos conhecidos no planeta Terra, e ainda há mais umas 7 milhões que são pouco estudadas ou ainda nem foram descobertas. Para estudar toda essa diversidade, a gente precisa dividir os grupos de plantas, de animais, de bactérias e de vírus. Senão, como a gente ia conseguir entender as semelhanças e as diferenças entre eles? Ou procurar um remédio em uma planta, ou até atacar uma doença bem específica, como a Covid-19. Cada ser é único e tem suas particularidades. Por isso é tão importante classificá-los em grupos, para entender as relações entre eles e com nós seres humanos. Apesar de estarmos todos separados cientificamente, habitamos o mesmo planeta, então podemos interagir direta ou indiretamente. A taxonomia e a filogenia são áreas da ciência voltadas à classificação e investigação da origem e evolução dos seres vivos. A taxonomia dá o nome científico universal para os seres vivos, como, por exemplo, Homo sapiens sapiens. Já a filogenia os organiza em linhagens evolutivas. Depois de séculos de modificações na forma como a gente classifica os seres vivos, hoje a classificação mais fiel é dada com a combinação da taxonomia e a filogenia, baseada em dados moleculares e morfológicos das espécies. É com esses dados que hoje a gente tenta agrupar os seres vivos em seus domínios, reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. Para a gente conseguir agrupar esses organismos, é necessário conhecer os níveis de organização dos seres vivos, que são basicamente o átomo, que é a menor parte constituinte da matéria, um grupo de átomos que se mantêm unidos e que não podem ser separados sem destruir ou afetar as propriedades das substâncias, é chamado de molécula. Alguns tipos de moléculas formam as organelas, que são compartimentos funcionais das células, que é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Um ser vivo pode ser completo em apenas uma célula. Esses são chamados de seres unicelulares, como, por exemplo, a giardia, que causa giardíase, e o tripanossoma, que causa a doença de Chagas. Ou pode ser formado por milhões de células. Esses são chamados de seres pluricelulares, como os animais e as plantas. Mas e o vírus? O vírus ele é um ser acelular. Isso quer dizer que ele não é um ser vivo ou é um ser vivo? Isso a gente vai ver mais pra frente. Nos seres pluricelulares, que são formados por milhões de células, elas se organizam em tecidos, depois em órgãos, em sistemas que juntos formam um organismo. Um grupo de organismos da mesma espécie é chamado de população. Várias populações formam uma comunidade. Diversas comunidades formam um ecossistema, e o conjunto de todos os ecossistemas é chamado de biosfera. Mas agora você deve estar pensando, o que um vírus e os outros organismos têm em comum se ele é um ser acelular? O material genético é um exemplo. Ele está presente em todos os seres vivos e nos vírus, podendo ser DNA ou RNA. É a molécula que contém todas as informações para que as células gerem energia, fabriquem proteínas e se reproduzam. O material genético de seres vivos e de vírus naturalmente sofre mudanças algumas vezes que se multiplicam, seja quando uma célula-mãe dá origem a células-filhas, ou seja quando um vírus invade uma célula e se multiplica dentro dela. As mutações que chamamos agora há pouco de mudanças são famosas pelas alterações nos tipos comuns que conhecemos, como a síndrome de Down, que é uma condição dada por uma mutação ainda na formação do embrião. Mas a verdade é que as mutações são frequentes na vida de qualquer ser, vivo ou acelular. A maioria prejudicial, algumas neutras e poucas vantajosas. Mas de qualquer modo, geram variabilidade genética, fazendo com que cada ser seja um pouco diferente do outro, mesmo que eles sejam parentes próximos. E isso pode tornar esse ser mais fraco, mais forte, mais fácil de se dispersar ou mais difícil de se combater. Agora, eu convido vocês a ouvir junto comigo uma breve explicação do professor Dr. Matheus Arduvino Reck, da Universidade Estadual de Maringá. Ele é especialista em identificação molecular de espécies de fungos, e ele vai falar um pouco pra gente sobre o conceito de espécie e como isso se aplica a todos os animais e a outros seres como os vírus. Toda variabilidade genética é oriunda de uma mutação. Essas mutações ocorrem essencialmente durante o processo de replicação do DNA. Essas mutações elas são o motor da variabilidade genética. E a variabilidade genética ela ocorre entre todos os organismos. Só que para um entendimento melhor, a gente separa a variabilidade genética basicamente em duas categorias.
aquela variabilidade genética que ocorre dentro da espécie, que a gente vai chamar de variabilidade genética intraespecífica, ou seja, dentro da espécie, e aquela variabilidade genética que ocorre fora da espécie, entre os organismos de espécies diferentes, a variabilidade interespecífica. Então a gente tem a variabilidade intra e a variabilidade interespecífica. Mas o que é uma espécie? Espécie é um conceito um tanto quanto intuitivo na biologia, só que ele não é muito fácil de ser definido. A gente trabalha com espécies em todos os níveis de pesquisa na biologia, só que não é uma coisa fácil de ser definida. E existem diversos conceitos da biologia evolutiva, da taxonomia e da sistemática que lidam com essa questão da espécie. Dentre esses conceitos de espécie, a gente tem os conceitos mais clássicos, como o conceito morfológico, que leva em consideração a variabilidade morfológica para diferenciar as espécies. Alguns conceitos mais modernos, como o conceito biológico, que diz que pertencem à mesma espécie aqueles organismos que conseguem se cruzar e gerar descendentes férteis. Só que a gente tem conceitos mais modernos ainda, que envolvem basicamente a variabilidade do DNA. Então a gente tem aí os conceitos filogenéticos e também o conceito genético de espécie. O que diz o conceito genético de espécie? O conceito genético de espécie, ele diz basicamente que espécies diferentes vão apresentar uma certa variabilidade genética, que a gente pode transformar em distância genética. Só que o que acontece? Acabei de dizer, existe uma variabilidade dentro da espécie também. O conceito de espécie genético, ele vai lidar com uma situação que é a seguinte: ele vai contar a variabilidade interespecífica, aquela que ocorre entre as espécies, ou as espécies potenciais, e aquela variabilidade intraespecífica, a variabilidade que ocorre entre os organismos da mesma espécie. E o que se espera? Se espera que a variabilidade interespecífica, aquela variabilidade que ocorre entre as espécies, seja muito maior do que a variabilidade intraespecífica. Bom, o que isso tem a ver, por exemplo, com os vírus, né? Os vírus, eles têm, semelhante a nós, os animais, os outros organismos, justamente a carga genética, DNA ou RNA. E esse conjunto genético vai evoluir sob as mesmas leis que evoluem os outros códigos genéticos. Então, a gente consegue aplicar esse conceito de distância genética, esse conceito de variabilidade intra e interespecífica para diferenciar as espécies de vírus também. Existe já uma iniciativa um tanto quanto antiga na biologia que se chama BOLD, que é o projeto do Códigos de Barra Genético. Consiste de maneira superficial no seguinte: a gente escolher um determinado trecho do DNA que não seja nem tão suscetível a acumular mutações e nem tão conservado que não vá acumular mutação nenhuma. Essa região do DNA ela vai servir como um código de barras da espécie, ou seja, ela vai ser sequenciada e vai existir basicamente uma sequência padrão para aquela espécie. Se um determinado organismo apresentar aquela sequência, quer dizer que pertence àquela espécie. Só que a gente tem que ter um cuidado. O projeto Códigos de Barra, o projeto BOLD, ele conta, obviamente, nessa variação interespecífica e a variação intraespecífica para conseguir diferenciar as espécies, só que os organismos são muito variáveis, então cada grupo de organismos possui uma região específica do DNA que foi eleita por um conjunto de pesquisadores especialistas na área para ser a região código de barras, a região que vai servir como referência. Então, por exemplo, para os animais nós temos a região COI, que é inclusive uma região mitocondrial, do DNA mitocondrial dos animais. Para as plantas a gente tem a região RBCL e MATK, e para os fungos foi eleita a região ITS. Essas regiões são as regiões gênicas eleitas para serem os DNA barcodes ou os códigos de barras genéticos desses grupos. O coronavírus é um desses seres acelulares, que não tem célula. Como vírus, ele é obrigado a penetrar em uma célula para se reproduzir. Fora dela, ele se mantém inativo. Por quanto tempo? Depende do vírus e da superfície em que ele se encontra.
O material genético do coronavírus é um RNA. Na verdade, o vírus causador dessa pandemia que a gente está vivendo agora em 2020 é apenas um dos vírus pertencentes à família viral CoV, que são conhecidos por infecções respiratórias desde a década de 1960. Há alguns outros vírus CoV, cada um com a sua variação de RNA. Alguns deles causam síndrome respiratória aguda grave, que da sigla em inglês fica SAR. Por isso, o coronavírus que causa essa pandemia é chamado de SARS-CoV-2, porque ele é classificado dentro da família dos coronavírus entre os que causam problemas respiratórios graves. Então, a Covid-19 é a doença, que foi classificada em 2019, que é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Falamos lá atrás que a sistemática é uma área da ciência que investiga o parentesco entre os seres. Uma das formas de se fazer isso é comparando seus materiais genéticos. Afinal, se o DNA ou RNA vem de uma célula ou vírus-mãe, podemos buscar a origem de um ser como se montássemos sua árvore genealógica, comparando seu material genético com o que está contido nos seus possíveis parentes. Assim, estão trabalhando cientistas que buscam entender a origem do vírus, comparando o RNA do SARS-CoV-2 que contamina a nossa espécie com o RNA dos outros vírus da família CoV, presente em outras espécies, como estão comentados pangolins e morcegos da China. Como um coronavírus de um animal não humano passou para nós será tema de outro vídeo, mas eu já adianto que tem a ver com as mutações que comentamos, com o conceito de comunidade e de ecossistema. Sejam os vírus vivos ou não, eles agem sobre o meio que os cerca e têm seu lugar no mundo vivo. Até lá!